Olá, Roraima, eu sou Leôncio Monteiro e nós estamos começando mais um Papo M3 Realidades Políticas. Como você percebeu, hoje, excepcionalmente, estamos fora de nossa agenda semanal. Todas as quintas chegamos às 5 da tarde, hoje em especial, nesta terça-feira, para falar sobre esse tema tão da nossa realidade, esse tema tão importante e mais atual do que nunca, né? O nosso tema de sempre, a política. E chegamos justamente nesta terça-feira para te atualizar o máximo possível sobre os acontecimentos, sobre todo esse período de campanha eleitoral, né, que eu sempre gosto de dizer que nós estamos aí num esquenta para as eleições de outubro, o estado de Roraima também na correria por causa da eleição suplementar, e falar sobre política numa época como essa é muito importante, até para acrescentar ainda mais conhecimento aos nossos telespectadores internautas, aos eleitores como um todo. Hoje nós recebemos um nome da política roraimense que há muito tempo faz história no estado de Roraima, muito influente dentro do partido, fora do partido, uma mente política realmente muito conhecida e excepcional. Homero Jucá, uma satisfação recebê-lo conosco aqui. Prazer, Leôncio, estar aqui, agradecer a M3, a oportunidade da gente poder conversar, né? Porque tem muito assunto, Roraima tem muito assunto, o Brasil tem muito assunto, o mundo tem muito assunto, é muita confusão por aí, e essas confusões todas só se resolvem, Leôncio, com um caminho, pela política. Sim. É a política que gera confronto, mas é a política principalmente que gera soluções. E a gente vai conversar sobre as soluções que a gente tem para Roraima. Bom, vamos começar falando então dessa nossa realidade local, né? O estado de Roraima passou por um momento aí de transição na administração do governo do estado. Tivemos uma ação no Tribunal Superior Eleitoral que se iniciou no TRE, demorou um tempo muito vasto para ser definido no Tribunal Superior Eleitoral e trouxe consigo as consequências legais disso, né? Um governador afastado, o vice-governador que já estava no mandato afastado também, e o presidente da Assembleia Legislativa tendo que, por obrigação constitucional, assumir o Palácio Hélio Campos. Como é que o senhor avalia esse cenário atual? A política de Roraima já esteve num turbilhão como esse outras vezes? Não, acho que desse jeito não. Eu estou aqui há praticamente 40 anos, vivi a política esse tempo todo, fui governador do território, implantei o Estado, depois fui senador por 24 anos, fui ministro da Previdência, ministro do Planejamento, né, vivi muito em Brasília, né, todos os confrontos que a política pode possibilitar, mas o tumulto que nós estamos vivendo aqui em Roraima é muito grande. Mas é preciso trazer a origem desse tumulto. Eleição de 2022. Sim. Tereza liderando, as pessoas querendo que ela fosse governadora, e a gente viu o governo do estado, o governador Denário, toda a equipe do governo, realizar um crime eleitoral sem precedentes. Né? Foram muitas coisas que foram comprovadas e a eleição foi roubada. A Tereza não foi governadora porque o governo gastou milhões, o governo cometeu diversos crimes e o Denário, então, ficou no governo. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima agiu de forma competente e de forma firme. Em um ano, cassou o governador 3 vezes e remeteu esses processos para o TSE. Aí é que começou o problema, porque o TSE, que era um órgão que deveria, de certa forma, avaliar e votar aquilo que o TRE fez, porque todo o trabalho de pesquisa, de investigação, de depoimento, Sim, foi do TRE. Uhum. Então o TRE fez todo o trabalho para o TSE, entregou pronto. E o TSE, estranhamente, demorou um monte de tempo, 2 anos, inexplicavelmente, Com o julgamento já iniciado, né? com o julgamento iniciado, né, com a voto da relatora pela cassação, pela manutenção da decisão do TRE, o voto do Ministério Público pela manutenção do TRE, e a ministra Carmen Lúcia e alguns ministros postergaram sem explicação esse processo. Resultado, montou-se uma lambança, né, feita pelo TSE, e a gente agora, em cima da eleição de 2026, a gente está com essa situação aqui complicadíssima, porque deviam ter votado lá atrás, não tinha tido nenhum problema. Era eleição direta, o pessoal tinha tempo de se desincompatibilizar, né? Não tinha nenhuma dificuldade. Hoje nós temos. E vou dizer a você uma coisa, não é só em Roraima não. O Rio de Janeiro está com o mesmo problema.
A gente está lá com um governador que não é nem o presidente da Assembleia, é o presidente do Tribunal de Justiça, ficando até o dia 3 de outubro. Nesse ponto, eles até acertaram, porque deixaram até o dia 4 de outubro. Aqui, o TRE resolveu fazer uma eleição, que eu acho uma temeridade, nesse período agora de junho. Nós estamos vendo aí chuva, ponte quebrada, sem acesso nas estradas, né? E a situação de junho é uma situação grave. Nós estamos no auge do inverno de Roraima, e o inverno de Roraima é brabo, é duro, é forte, né? Então, vamos ver como é que as coisas vão se encaminhar. Além disso, a questão do Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, ou seja, como você disse, está conturbado, cada um atira para um lado e a gente não vê um caminho jurídico, assim, vamos dizer, acertado, que dê uma definição. A gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Provavelmente essa eleição vai ficar sob júdice até o dia da eleição, e isso não é bom para a democracia, isso não é bom para a Roraima. Romero, o senhor falou nessa sua fala 2 pontos muito interessantes. O primeiro deles, a morosidade do Tribunal Superior Eleitoral, e esse é um destaque importante, vez que geralmente tudo que chega no TSE já é muito filtrado, porque é a Corte Maior das Eleições. Então, teoricamente, deveria ser muito mais célere. E aí eu queria te perguntar primeiramente se isso é de agora ou se o TSE sempre foi moroso dessa forma. E o segundo questionamento é, quanto às eleições no estado de Roraima, na tua opinião política, conhecimento jurídico, congressual, a tua experiência, essa eleição, o ideal é que fosse exatamente o que aconteceu no Rio de Janeiro, ou regionalizaria-se isso de alguma forma, fazendo uma eleição indireta, para pelo menos acelerar esse processo e diminuir os custos? Veja bem, o TSE agiu inexplicavelmente. Não era assim antes, né? Essa gestão da ministra Carmen Lúcia foi uma gestão em que o TSE parou. Estranhamente, por conta de algumas motivações que a gente não sabe o que é. Então, o TSE deve uma explicação clara e precisa ao povo de Roraima e à sociedade brasileira. No caso de Roraima e no caso do Rio de Janeiro, né? Os dois. O Rio de Janeiro, inclusive, foi um processo que começou muito depois do que o de Roraima e chegou no TSE muito depois do que de Roraima. O Rio de Janeiro foi julgado primeiro. Sim. E o Roraima ficou por último, foi o último julgamento que aconteceu aí ao apagar das luzes da gestão da Carmen Lúcia. Então, essa explicação o TSE deve ao povo de Roraima. Essa situação de que como vai se comportar, o que é que deveria acontecer, o mais correto nessa altura do campeonato seria acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro. Quem assumir vai ficar seguindo o mandato até o dia 4, né? Quer dizer, até a eleição de 4 de outubro. Aí a gente teria uma eleição direta, normal, né? Não é o que o TRE entendeu, também acho, volto a dizer, acho uma temeridade essa eleição. O risco de dar errado é muito grande, né? É muito pouco tempo, né? A gente tem aí uma série de dificuldades. Por exemplo, vou citar um aqui. O fundo de financiamento de campanha para os candidatos a governador não está definido, né? Os partidos vão mandar como? É fundo partidário, é fundo eleitoral, tem um orçamento, o TSE não disponibilizou. Como é que vai? E a campanha está acontecendo. Exato, a campanha já está rolando. Não dá tempo, né? Então, tudo isso muito improvisado, muito tumultuado, eu acho que não precisava acontecer da forma que está acontecendo. E já temos partes de diversos municípios parcialmente isolados por causa das chuvas. Com certeza, sedes de municípios e comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, né? Não é Roraima é um estado complexo, né? Roraima, tudo bem, Boa Vista tem uma grande parte da população, mas o direito à democracia é de todos. Exatamente. O TRE tem que garantir cada pessoa poder votar nessa eleição e talvez isso não aconteça. Bom, no cenário de 2022, o MDB teve um posicionamento muito firme, lançou candidatura ao governo do estado de Roraima. Por que para essa eleição suplementar o MDB escolheu não lançar um nome próprio do partido? Pois é, na verdade, o que é que aconteceu? É preciso avaliar um pouco esse cenário todo da prefeitura, né? O Arthur, ele se elegeu 2 vezes pelo MDB, contra o governo do Estado, contra o Denário, contra essas forças políticas que estavam no Estado,
atuando contra a prefeitura, e a gente conseguiu ganhar essas eleições todas. A Tereza fez um trabalho primoroso em Boa Vista. A Tereza, e com minha ajuda, porque eu trouxe muito recurso de Brasília, ajudei em muitos projetos, ela fez um trabalho reconhecido no Brasil, né? Boa Vista hoje é a melhor cidade do norte do Brasil para morar, disparadamente. Está muito bem. O Arthur, em um determinado momento, resolveu ir para o PL. Ok, liberdade partidária, a gente entende isso. Na reeleição do Arthur, o Arthur conversou com a gente, comigo, com a Tereza, com o MDB, e disse, estava com a ideia de botar um vice do PL para poder agregar o PL, e nós tivemos uma conversa com o Arthur clara. Arthur, você precisa ver quem é o vice, porque nós temos um projeto. Nós já caçamos o Denário no Estado e nós vamos caçar o Denário no TSE. E vai ter uma eleição. E a Tereza é candidata a governadora. Então é muito importante que a gente tenha a prefeitura atuando, mostrando a nossa forma de fazer política, de fazer gestão pública, na educação, na saúde, nos programas sociais, para que isso seja uma referência da campanha para o Estado. Ok, o que é que o Arthur nos disse, a minha Tereza? E depois disse publicamente na imprensa. Não tem importância o vice que vai assumir, porque eu ficarei os 4 anos e eu apoiarei a Tereza para o governo. Esse foi o compromisso que ele fez. Ok? Ok. Muito bem. Ele botou o Zeytunes de vice, ganhou a eleição, e a gente veio conversando, inclusive não abria espaço direito para a Tereza nas questões da prefeitura, sempre alijando um pouco a posição dela, né? A gente notando isso, mas, de certa forma, dando um desconto, porque eu acho que cada um tem seu estilo. Muito bem. A gente foi surpreendido com a decisão do Arthur. Por quê? Porque uma semana antes do Arthur renunciar, a gente teve uma conversa e ele nos garantiu, a minha Tereza, que não iria renunciar. Ele disse, eu vou continuar, eu tenho muita coisa para fazer. Só para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás, depois dele se filiar ao PL, eu consegui lá no governo um financiamento de 500 milhões de reais para fazer obra em Boa Vista. E ele disse, não, eu quero fazer essas obras, é muito importante. Então, a gente estava tranquilo. Com a cassação do Denário acontecendo, a Tereza seria candidata a governadora. Seria candidata a governadora. O que é que o Arthur fez? O Arthur, sem conversar, a gente não conversou de novo. Tá? O Arthur deixou a prefeitura na mão do Zeytunes, tá? E se lançou, primeiro candidato a senador, depois candidato a governador. Quando ele se lançou, eu procurei o Arthur diversas vezes. Eu liguei para o Arthur, eu mandei mensagem para o Arthur, disse que vinha para Boa Vista para conversar sobre essa questão do posicionamento do MDB, que a gente precisava sentar para ver como é que ia se posicionar, e ele não respondeu. Ele fugiu da conversa. Fugiu da conversa. E se lançou candidato. Qual não foi a nossa surpresa? Que a gente viu, porque a verdade sempre aparece depois, né? Aí teve uma gravação aí do Irã, de algumas pessoas dizendo, não, a gente já estava concertado com o Arthur há muito tempo. Era o Arthur para o Senado, o Denário para o Senado, o Edilson Damião. Isso, se o Edilson Damião era o acerto deles, era lá atrás, porque não tinha ainda o afastamento. Sim. Né? Então já estava tudo acertado, o Edilson governador, a Gerlane vice, o Arthur senador e o Denário senador. E o Arthur nunca disse isso para a gente. O Arthur, a gente contava com o Arthur como um aliado. A gente contava com o Arthur como uma pessoa de casa. A gente contava com a lealdade do Arthur. Né? E a gente, quando viu, o Arthur foi para o outro lado, se juntou com o Denário, com o Irã, que sempre foram contra ele nas eleições que ele disputou. Né? Que a gente sempre criticou a postura da maternidade de lona, as escolas do Estado horríveis, né? Toda essa situação aí, a corrupção na saúde, tudo isso a gente sempre combateu. E, de repente, a gente viu o Arthur agarrado com tudo isso. Né? Então, nós procuramos o Arthur de novo, tentamos falar para ver qual seria a posição do MDB. A verdade é o seguinte, o Arthur não nos quis. O Arthur virou as costas para a Tereza.
coisa que, na minha avaliação, ele não podia ter feito nunca. Né? Então, nós avaliamos. O Denário está comandando hoje a campanha do Arthur. O Irã hoje está comandando a campanha do Arthur. Você pegar os vídeos no interior, o candidato parece que é o Denário. Quem faz a festa, quem dança, quem faz pirueta, quem faz bunda canástica é o Denário. Né? O Arthur fica ali tendo que dizer que o Denário foi o melhor governador que Roraima já teve. Me desculpe, o Denário não foi o melhor governador. O Denário teve 8 anos, gastou muito dinheiro, endividou o Estado mais do que a Sueli, que é outra premissa. Não, o Denário pegou o Estado endividado e o Denário pagou as contas. Pagou conta nenhuma, ele endividou mais. E o Denário pegou o Estado endividado, quando ele assumiu aqui, colocado pelo governo federal, antes de assumir o mandato. Sim. Eu liberei 200 milhões de reais para pagar a folha de pessoal que estava atrasada. Eu ainda era senador e eu liberei o dinheiro com o presidente Michel Temer. Né? E ele agradeceu pessoalmente, mas depois nunca reconheceu isso. Então, a situação do Estado hoje continua uma situação difícil. A educação é de péssima qualidade. Nós estamos condenando os jovens a não terem futuro porque não tem uma educação de qualidade. A saúde, horrível. Aí o Sandro Sampaio assumiu há poucos dias, já fez uma revolução na saúde. De cirurgia sábado, domingo, e helicóptero para a saúde, fazendo uma série de coisas. E esse Sampaio, presidente da Assembleia, deputado estadual, procurou o MDB, procurou a Tereza e disse: Tereza, eu gostaria que você contribuísse com o meu governo se eu for governador. Esse é um ponto interessante, Romero, porque quando assumiu o governo, Sampaio foi justamente questionado sobre isso. Vai sentar para conversar com todo mundo, vai escolher, vai fechar um grupo, vai fazer um grupo diferente. Ele deixou muito claro: vou sentar com o ex-governador Denário, vou sentar com o ex-governador Damião, vou sentar com a ex-prefeita Tereza Surito, vou ver o que a gente vai conseguir trabalhar, pelo menos nesse período, para melhorar as condições do Estado. Mas, na prática, quem aderiu à campanha de Sampaio foi o MDB, foi Tereza e foi o Romero Jucá. Nesse cenário, pelas conversas que vocês tiveram, ele não teve acesso, não conseguiu conversar com Denário e Damião? Bom, deixa eu clarificar essa situação, porque é importante. O Sampaio assumiu o governo falando em buscar todo mundo. Uhum. Ele buscou todo mundo. Ele procurou o Denário, ele manteve vários secretários do Denário ainda nas secretarias com a esperança que o Denário viesse. Ele procurou o Damião, tá? E ele nos procurou a Tereza, procurou a mim, procurou outros partidos também. Procurou o PSD da Helena, procurou o Podemos do Duda, procurou o PSDB do Hélio, ele procurou todo mundo. Sim. Né? O Denário, o Irã, essas pessoas viraram as costas para o Sampaio. Por quê? Porque já estavam acertados com o Arthur. E a gente não sabia disso. Então, eles não quiseram o Sampaio porque já estavam acertados com o Arthur. O Arthur não nos quis. Então, na verdade, a gente ficou numa situação do seguinte: ou a gente contribui com o Sampaio, que é quem está pedindo contribuição, ou a gente fica fora da disputa, porque Arthur não nos quis. O Arthur, volto a dizer, deu as costas para a Tereza. Aliás, não deu as costas só para a Tereza, não. Deu as costas para a Tereza e deu as costas para a Boa Vista, porque ele garantiu ao MDB, sendo candidato do MDB, que não seria candidato, que manteria o mandato de 4 anos e que apoiaria o MDB nas novas eleições. Então, ele deu as costas para a cidade, deixou os Zeitunes, nada pessoalmente contra os Zeitunes, mas os Zeitunes não conhecem Boa Vista, não conhecem os problemas da cidade, não conhecem as pessoas. Né? Então, eu torço para ele fazer uma boa gestão, tá certo? O MDB está ajudando na Câmara com os nossos vereadores a gestão dele, não vamos criar nenhum tipo de dificuldade. Agora, nós estamos falando aqui de política, de posicionamento, de lealdade, de compromisso. Infelizmente, o Arthur não agiu do jeito que eu esperava que ele pudesse agir. Você diz, aí você pode perguntar: você tem raiva do Arthur? Não, o Arthur eu não tenho raiva, eu tenho decepção. O Arthur podia ter agido de outra forma. O Arthur é um cara jovem, tem uma trajetória brilhante pela frente, né? Mas não precisava ter feito assim apressadamente e jogando com o outro lado, que a gente sempre condenou e a gente sempre combateu as práticas do outro lado. A gente não precisava
está vivendo tudo isso que estava vivendo. Moral da história, se o Arthur tivesse ficado na prefeitura, Tereza hoje era candidata a governadora e seria uma grande candidata a governadora. Mas essa conversa pode acontecer? Essa conversa com o Arthur? É possível sentar, sendo procurado, se Arthur vier conversar? Bem, agora no dia, para essa eleição agora, eu sou uma pessoa que eu aprendi que a política se faz conversando. E a política se faz avançando. Eu não faço política agredindo ninguém, eu não tenho inimigos na política, né? Porque eu acho que a política, em cada eleição, é uma construção diferente. Então a gente tentou ir para o Arthur. O Arthur virou as costas, né? O Sampaio pediu ajuda. A gente está ajudando. E como é que a gente está ajudando? A gente tem um programa, umas propostas de trabalho que vão ser começadas a ser apresentadas agora nos programas de televisão, que o Sampaio comprou. Quer dizer, que o Sampaio agregou à proposta dele coisas que o MDB defende. Então foi um entendimento programático, político, né? Agora, nós estamos abertos para conversar depois com todas as forças políticas. A gente não faz restrição a ninguém. E para outubro, considerando o cenário dessa eleição agora, até porque a gente, por mais que tenhamos uma eleição marcada para 21 de junho, ainda tem uma série de incertezas até a realização dessa eleição, né? Até semana passada, até quarta-feira, nós tínhamos 3 candidatos ao governo do Estado, seguindo as normas que o TRE estabeleceu. O Supremo Tribunal Federal disse que deveria valer a regra legal que está escrito na lei e não o entendimento do TRE. Nesse cenário tão confuso, já é possível projetar alguma coisa? Já se firmou alguma aliança visando outubro? Não, eu acho que não, porque, na verdade, outubro passa por 21 de junho. Eu, por exemplo, eu sou candidato a deputado federal. A Tereza é candidata a senadora. A gente não está em campanha, porque a campanha agora é para governador. Não adianta eu sair, eu sou candidato a deputado federal, voto em mim, as pessoas não vão nem entender. Peraí. Então você tem uma passagem obrigatória que é essa eleição. Só um dado importante que você levantou, que é importante deixar claro, é o seguinte: o TRE criou uma regra para essa eleição e criou uma regra de desincompatibilização de 24 horas. Okay? Depois da convenção, né? Depois da convenção. Nós tivemos, há 2 anos atrás, na eleição de prefeito, uma eleição também nesse estilo para o município de Alto Alegre. Sim. Tá? Qual foi a regra de desincompatibilização que o TRE criou, você sabe? Era a padrão legal, né? Padrão legal. Era 6 meses, 3 meses e 4 meses. Sim. Não foi 24 horas. Então, como é que há 2 anos o TRE fixou 3 meses, 4 meses, 6 meses de desincompatibilização para uma eleição suplementar e agora fixa 24 horas? Por isso que isso foi terminar no Supremo, né? Eu, por exemplo, o MDB não entrou contra ter eleição ou não ter eleição. Nós tínhamos entrado subsidiariamente na ação do republicano para que o Damião não pudesse ser candidato. Por quê? O Damião e o Denário provocaram a cassação. A lei lá está muito clara, né? Não pode participar de eleição suplementar aqueles que promoveram os atos que levaram ao cancelamento da eleição. E o Damião era parte do então, time do Denário. Deixa eu apimentar aqui. Então você acha que a decisão do TSE, no caso de manutenção de direitos políticos de Damião, foi equivocada? Olha, na minha avaliação foi. Eu acho que se fosse para ser legal, se fosse para ser verdadeiro, tinha que ter perdido o mandato Damião e ficado inelegível, porque foi beneficiado. Tinha que ter perdido o Denário e tinha que ter perdido o Irã, porque o Irã se elegeu também na carona do gasto e do crime realizado pelo Denário na eleição. Ou ninguém dizia, não voto no Irã, que é o senador do Denário. O Irã foi carregado, o Irã não tinha voto. O Irã foi, há 4 anos antes, se elegeu deputado federal com 9 mil votos para deputado federal. Né? Então, o Irã, na verdade, o crime beneficiou o Denário, o Damião e o Irã. Né? Tudo bem, isso não está em discussão mais, mas isso é a realidade. Né? O cara, quando comprou o voto lá, disse, vota no Denário e não vota em senador, não, vota no Denário e vota no Irã. Está aqui a casa, está aqui o dinheiro, está aqui a cesta básica. A gente sabe como funcionou. Então, o TSE demorou
e o TSE não agiu da forma correta, da minha avaliação. Voltando para essa nossa eleição suplementar, em havendo eleição suplementar, independente do resultado, Sampaio permanece dentro dessa aliança entre Não, o MDB? permanece. A gente tem uma série de A previsão é partidos seguir. que é seguir, né? Agora, vamos ver como é que vai ser. E outra coisa, dia 21 de junho, nós vamos ter o primeiro turno. Se tiverem outros candidatos, né? Ainda tem o isso, segundo né? turno vai ser quando? Vai ser em julho? Tá certo? É junto da convenção? Não é junto da convenção? Quer dizer, o TRE também não explicou. Ele marcou a data de uma primeira eleição. Sim. Eleição majoritária, quando tem vários candidatos, são 2 turnos. E esses 2 turnos não estão marcados, só está marcado o primeiro. Bom, existe algum estudo dentro do MDB, conversas internas para uma possível modificação, volto a falar de outubro, nas candidaturas? Tereza pode deixar de ser candidata ao Senado e voltar a se candidatar ao governo? Não, olha, nós vamos ter que avaliar o quadro lá, né? Mas a postura dela, quando ela não teve a condição de ter o apoio da Prefeitura de Boa Vista nessa eleição suplementar, ela podendo ser candidata ao governo, é claro que ela se colocou candidata a senadora. O Sampaio se colocou candidato ao governo. Então, essas 2 situações de cargos majoritários já estão colocadas, né? Então, isso vai ser transposto para 4 de outubro, mas é claro que vai se avaliar tudo isso, mas, em princípio, a posição do MDB é que a Tereza seja candidata a senadora e que a gente apoie o Sampaio. Eu espero que o Sampaio ganhe a eleição e a gente apoie o Sampaio no dia 4 também para uma candidatura de reeleição, né? Essa deverá ser o projeto do MDB e o projeto que a gente quer para o Estado. Romero, será que essa eleição, enfim, vai pacificar essa complicação da política de Roraima que vem desde 2022? Olha, a gente está vivendo no Brasil, no mundo, na verdade, também, né? É uma muito onda conflito global, né? político, né? Uhum. A política, há um tempo atrás, era a convivência de contrários, você buscava convergência de ideias, um cedia um pouco, outro cedia um pouco. Nós não estamos vivendo isso no Brasil. A gente está vivendo política de enfrentamento, de confronto, uma tentativa de parte dessa política de aniquilar o outro lado, é uma posição que eu não concordo. Você não tem que matar o seu adversário. Já teve candidato à presidência da República sofrendo tentativa de assassinato, né? Então, nós não podemos perpetuar isso. A gente vive um momento conflituoso. A minha proposta de ir para a Câmara, voltar ao Congresso, né, depois de muito tempo, é para tentar ajudar nessa pacificação, né? Eu quero ser um farol dando uma direção da questão da briga dos poderes, porque está um absurdo, né? O governo está perdido, criando imposto todo dia, o Supremo está extrapolando nas suas atividades, o Congresso deveria estar fazendo uma série de coisas, está fazendo coisas erradas, está tendo corrupção nas emendas, né? Se você olhar aqui, por exemplo, tem muito parlamentar, eu trouxe milhões. Você procura as obras aqui, cadê? Eu estou fora há 8 anos. Né? As obras que Boa Vista tem grandes foram recursos que eu trouxe. Nesses 8 anos não se realizou mais nenhuma obra de grande porte na cidade. Né? Parque do Rio Branco fui eu, Ayrton Senna fui eu, Teatro fui eu, Vila Olímpica fui eu. Né? As grandes obras de drenagem, ainda tem obra no canal do Plico Manso sendo realizada com dinheiro que eu estou liberando. Né? Então, cadê? Para onde é que está indo esse dinheiro? Então, está muito fluido. O Congresso está agindo mal com as emendas. Está tendo muita corrupção de emenda. E a gente não pode, a gente tem que ajustar isso. Né? Não é punir, é mudar a sistemática para que esse dinheiro possa ser aplicado em benefício da população. Bom, então vamos seguir falando sobre o cenário nacional. Eu lembro que quando a presidente Dilma saiu, foi impeachmentada, o presidente Michel Temer assumiu, criou-se aquela história de que precisaria de uma eleição direta para escolher um novo presidente. E eu lembro muito bem do senador Magno Malta, numa entrevista, dizer que o cenário em Brasília, naquele contexto, era um cenário que você precisava se fosse acontecer uma eleição, ia ser uma eleição indireta, né? Precisaria de um negociador de sequestro para resolver aquele problema, ou pelo menos para pacificar.
E o primeiro nome que ele citou foi Romero Jucá. Ele disse, não, o Romero conversa com o sequestrador, com a mãe do sequestrador, com a vítima, fala com todo mundo, consegue falar com todo mundo. Nesse cenário atual, que da ótica de qualquer leigo da política, inclusive, está um período de muito mais conflito do que naquela época de transição Dilma-Temer. É possível? Você acha que chegando lá no Congresso você conseguiria pelo menos entender o que está acontecendo? Porque a confusão na Praça dos Três Poderes está indiscutível. Olha, eu tenho uma relação de amizade com todos os grandes players políticos do Brasil. Uhum. Por quê? Porque eu fui líder 20 anos da minha vida. Sim. Fui líder de 4 presidentes. Fui até um ano líder da Dilma. Né? E saí do governo da Dilma dizendo que o governo ia dar errado. E você falou no impeachment, eu assumi a presidência do MDB para conduzir o impeachment da Dilma. Né? Aí eu acho engraçado quando as pessoas dizem, não, o Jucá é de esquerda. Como é que eu sou de esquerda se eu conduzir o impeachment da Dilma? Porque não era contra a Dilma, é porque a Dilma estava afundando o país. Eu sou economista, eu sou liberal. Eu entendo das coisas, eu entendo de números. Quando a gente olha as coisas, vê o que é que está se encaminhando. E a Dilma estava sendo um desastre para o país. Então, eu fiz isso tudo. Agora, eu voltando, eu tenho conversa com a direita, porque eu sou conservador, eu sou economista, eu sou liberal. Eu tenho conversa com a esquerda, eu tenho conversa com o centro. O MDB, partido que eu faço parte, é um partido de centro. É um partido que não vai fechar a posição em candidatura a presidente, liberou os estados. Então nós não vamos apoiar o Lula. Aqui em Roraima, nós não vamos apoiar o Lula. Nós vamos apoiar um candidato de direita liberal que coloque soluções para o país. Então nós temos aí 3 candidatos de direita. O Flávio Bolsonaro, nós temos o Zema e nós temos o Ronaldo Caiado. Vamos avaliar como eles vão fazer, quem é que vai se sobressair nessa situação. Tá? Nós não vamos aqui, o MDB não vai votar no Lula. O MDB do Sul não vai votar no Lula. O MDB do Sudeste, na sua grande maioria, não vai votar no Lula. O MDB do Centro-Oeste não vai votar no Lula. O MDB do Norte não vai votar no Lula. O MDB que vai votar no Lula é um MDB do Nordeste. E por isso todo mundo está respeitado, cada um vai fazer a construção política nacional que quiser. Eu pretendo ir, se o povo de Roraima me der votos, se eu tiver condição de me eleger, eu pretendo ir para o Congresso para ajudar a resolver os problemas do país e resolver também os problemas de Roraima, porque a educação é muita maquiagem no governo, a educação é péssima, a do Estado. Você olha a educação da Prefeitura, que a gente construiu, que a Tereza construiu, é uma educação de qualidade. Você olha a saúde de Boa Vista, tem muitos desafios, mas está aí o hospital infantil, que eu trouxe dinheiro para construir, para ampliar, para equipar. A Tereza, durante 5 mandatos, fez tudo isso. Então, isso precisa ser feito agora no Estado. Por que a população do interior não pode ter a mesma qualidade de vida que a população de Boa Vista, nos trabalhos de políticas públicas que o governo tem que implementar? Não tem sentido isso. Por que a nossa economia é claudicante e não gera emprego? Eu lá atrás, em 2006, eu comecei os entendimentos na questão da estrada da Guiana. Né? Até hoje essa estrada ainda já devia estar, o governo ter atuado, o governador vai lá, faz uma visita, tudo, mas concretamente as coisas não acontecem. Nós vamos ter uma condição muito boa econômica para o futuro. Por quê? Porque a Venezuela, os Estados Unidos agora está interferindo, então nós vamos ter produção de petróleo retomada na Venezuela, nós vamos ter crescimento econômico na Venezuela, nós vamos ter renda na Venezuela, e renda na Venezuela significa condição de comprar os produtos do Brasil e de Roraima. Nós temos a estrada da Guiana sendo feita, ainda vamos ter 2, 3 anos para tudo estar ajustado, mas nós temos a condição de ter um acesso ao mundo pela Guiana que Roraima nunca teve. Por que Roraima não produzia muita coisa? Porque não adianta produzir em Roraima e mandar para o Brasil. A gente tem uma floresta amazônica entre nós, com custo de transporte e de logística que inviabiliza qualquer produto de Roraima. Nós vamos sair 600 quilômetros, está de Boa Vista, um porto em Georgetown, no Caribe. Nós vamos ter uma outra condição. Então, tudo isso precisa ser estruturado. Roraima precisa se preparar para esse bom desafio econômico que nós vamos viver. Se a gente não se preparar, a gente vai ficar para trás. E eu não vejo Roraima fazendo isso. Eu não vejo Roraima preparando isso. Eu não vejo Roraima preparando mão de obra especializada. Eu não vejo Roraima preparando jovens
estudando um inglês de qualidade nas escolas públicas para poder tratar com o Georgetown, que fala inglês, e com o restante do mundo. Eu não vejo a gente falando espanhol nas escolas com qualidade para tratar com a Venezuela e o restante da América do Sul, que tudo fala espanhol. Então, a educação tem que ser um foco de transformação do nosso Estado, uma prioridade política. Ela foi uma prioridade, e é uma prioridade política do MDB, ela foi uma prioridade política na gestão da Tereza, está aí o resultado, para quem quiser ver, e ela será uma prioridade política aqui na gestão que a gente apoiar, e foi por isso que o Sampaio pediu apoio, e é por isso que nós fechamos a posição, porque uma das propostas fortes que nós temos é a questão da educação do Estado, que tem que ser construída, tá? Valorização dos professores e tudo mais. Então, a gente tem muita proposta, a gente vai colocar isso, e eu quero ter a condição, se for possível, estar em Brasília trazendo recursos, dando suporte político nacional e local, para que o governador, para que o prefeito, para que todo mundo possa trabalhar de forma a melhorar a situação. Roraima, Leôncio, pode ser um Estado modelo para o Brasil, eu sempre disse isso. Nós somos uma população pequena, nós somos um Estado rico, nós temos um potencial muito grande. O problema é que, no Estado, o dinheiro não é usado para desenvolver o Estado e beneficiar a população. O dinheiro é usado para comprar eleição, para politicagem, para sacanagem, para corrupção, e isso a gente tem que acabar. Romero, a gente começou nesse tema falando sobre a questão da política nacional, e você citou um ponto que me chamou a atenção, que o MDB vai liberar nos estados para a eleição presidencial. Já liberou. Tá? Já liberou. O MDB já esteve ao lado do Partido dos Trabalhadores em outras eleições presidenciais. Por que dessa vez o PT não se apresenta como uma alternativa para o MDB? Vou te dizer, eu fui líder do presidente Lula no governo Lula 1 e Lula 2. O governo do presidente Lula no Lula 1 e Lula 2 foi um governo que beneficiava a população, que melhorou a economia, que criou exportação, que criou aumento de renda. Você se lembra que muita gente saiu da área da região de pobreza para vir para a classe média. Esse foi o governo do Lula. Não era um governo ideológico de esquerda, não era um governo socialista. Quando é que o PT começou a ser governo socialista? Quando a Dilma assumiu o governo. O Brasil não é socialista. O PT jamais será hegemônico, o maior partido do Brasil. Não será nunca. O Lula ganhou as eleições que ganhou porque o Lula veio para o centro. O Lula veio para o centro. O Lula da agora é um Lula que foi para a esquerda. É um Lula que colocou o Boulos dentro do palácio. É o Lula que centralizou a questão da economia, que fica interferência na economia, que aumenta imposto, que o governo gasta mais do que deve, que a população está asfixiada, tá certo? Está endividada. Então, é um governo que não está fazendo bem economicamente ao Brasil. Nada pessoalmente. Meu voto não é um voto contra as pessoas. Meu voto é um voto contra o que aquele segmento está apresentando ou está propondo para o Brasil. Né? Por exemplo, eu sou muito amigo do Ronaldo Caiado. Nós fomos senadores juntos. Ele, numa época, de um lado da política, e eu de outro. E a gente é amigo, se entende e tudo mais. E ele foi duro na questão da segurança. Foi Sim. duro. Né? O Lula não foi duro na questão da segurança. O Lula acabou de errar de novo essa história de dizer não, tem facção não pode ser considerado terrorista. É terrorismo. Porque o que é terrorismo? É você usar do medo, você usar das ações para intimidar, para você ter um ganho. Né? E o terrorismo, o que as facções fazem é isso. Então, se eu tivesse no lugar do Lula, eu tinha ido para o Trump e dizia, não, eu quero que você faça Comando Vermelho e PCC como facção terrorista. Eu só quero combinar uma coisa. No resto do mundo, você pode pegar os caras e arrebentar. Dentro do Brasil, qualquer operação tem que ser comandada pelo governo brasileiro. Essa é a questão. Tá certo? Então, a Polícia Federal, os Estados Unidos, o FBI, a CIA, tem indício, sabe onde é que os caras estão? Vem cá, passa, nós vamos operar. Vocês querem dar suporte, quer dar drone, quer ceder tecnologia, tudo mais? Ótimo, é bem-vindo. Porque tem que se combater o crime organizado. Não dá para ficar do jeito que está. O presidente Lula chegou a dizer que nós então ele errou muito nessa história. Tá? Pois é, nós não temos áreas
de domínio do tráfico de droga no Brasil. Ele diz que o Brasil é soberano em todas as áreas. Ele disse isso? Diz. Então manda ele subir a favela da Rocinha e aquela favela do Rio de Janeiro ali. É justamente esse aspecto, né, que hoje tem sido uma das maiores carências dos brasileiros, a questão da segurança pública, que precisa ser resolvida ou pelo menos amenizada. Pouco se discute sobre isso e há a perspectiva de que a tônica para essa eleição presidencial será a segurança pública mais uma vez, porque foi para as 2 eleições do Bolsonaro. Agora, Romero, dentro desse cenário, quero puxar ali para o outro lado da Praça dos Três Poderes. Nós tivemos, por exemplo, uma medida que valia até alguns meses atrás, que proibia operações dentro das favelas do Rio de Janeiro, né? Sem autorização judicial. Ação do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, que se a gente fizer um balanço histórico ali, desde a época da presidente Dilma, já tinha certos arroubos, né, certas invasões de competência quanto ao Congresso Nacional. Isso evoluiu com o Bolsonaro e agora com o presidente Lula parece que se amenizou, mas o Supremo ganhou um protagonismo muito grande. Você considera que isso é saudável para a democracia? Não, isso não é saudável. O Supremo extrapolou, está extrapolando, perdeu o senso do limite. Vamos pegar essa decisão que você falou aí do Fachin. Não pode fazer operação sem precisar avisar. Ei, não conheceu o Brasil. Se você avisar a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, se você avisar a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Justiça do Rio de Janeiro, essa informação vai vazar. Sabe o que vai acontecer? Vai ter uma operação e não vai ter ninguém lá. Tá certo? Se não tiver cuidado, a facção ainda bota as crianças lá com bandeirinha do Brasil para receber a operação, porque não vai ter ninguém. Tá? Não é à toa que todo mundo diz que com essa decisão o Rio de Janeiro virou o paraíso dos bandidos do Brasil todo, foram tudo para lá, para a favela. Tá certo? Porque lá ninguém podia ser perseguido. Vem cá, o combate à violência, às facções, tem que ser um combate sem quartel, sem parada. É uma guerra. Tem que defender a sociedade. Então, eu volto a dizer, o Lula errou. Facção tem que ser tratado de forma dura, com outro tipo de legislação. Você não pode combater um membro de facção com a mesma lei que você combate um cara que roubou um celular. Isso aí é o que fez El Salvador, né? El Salvador fez isso, modificou a legislação para combater. El Salvador, só que deu uma exagerada. Mas deixa bem, você não pode, então você faz fazer. Não, o cara é da facção, mata não sei quanto, manda matar e tem progressão, vai para casa. Ou então pega o cara preso, o cara fica lá, uma semana está na rua. Ei, tem que ser outra conversa. Tem que ser presídio para os crimes normais e presídio para a facção. Tem que ser lei para o batedor de carteira e tem que ter lei para a facção. Tem que ter combate financeiro para a sociedade e tem que ter combate financeiro diferente para a facção. Entendeu? Não é à toa que as facções estão hoje inseridas em tudo que é atividade econômica legal, com dinheiro sujo, lavando dinheiro. Então, nesse ponto, eu considero o Ronaldo Caiado, dos candidatos, o que tem a melhor proposta para fazer combate na questão da violência, que ele fez em Goiás. Isso seria viável a nível nacional, considerando esse regionalismo que o Brasil tem? Não tenho dúvida. E veja bem, eu estando no Congresso, eu vou trabalhar para ter uma lei que dê condições de fazer esse enfrentamento. Vou dar um exemplo para você. Negócio de 16 anos, 18 anos, 17 anos. O cara rouba, mata, estupra, 17 anos, vai para uma escola, né, chamada de... o centro socioeducativo. Socioeducativo. Com 1 ano o cara está na rua. Aí vem cá. Nós estamos colocando jovens na mão das facções para eles fazerem os crimes porque eles não vão ser penalizados. Então, essa idade penal, ela tem que ser um crime, tem que ser a idade penal dependendo do crime. O cara matou, não é 18 anos, é 12 anos, 13 anos, 14 anos. O cara traficou droga, é 14 anos. O cara estrupou, é 14 anos, entendeu? Não dá pra gente ser benevolente. A realidade da criança, do jovem que tinha 18 anos há 50 anos atrás, não é a realidade do jovem hoje, que tem isso aqui, ó, que sabe de tudo, que acompanha tudo, que é outra realidade. Né? Na Europa, na Inglaterra, né, que é o berço da civilização, tá lá, é 12 anos na Inglaterra, idade penal.
Entendeu? Um menino de 13 anos matou, vai para a cadeia. Ele não fica não, fazendo desenho de figurinha no centro socioeducativo, não. Então, o Brasil precisa mudar. E o presidente que for assumir, eu defendo que tenha um mandato só. Por que eu defendo isso? Porque não dá para um cara entrar no mandato de presidente já pensando na reeleição. Não vai tomar as medidas duras que precisa tomar nesses 4 anos. Então, quem assumir tem que ter um compromisso de ficar só um mandato, de jogar duro desde o primeiro dia e ter um compromisso com a sociedade brasileira e com a história para arrumar esse país e deixar que venha o próximo e aí continue tudo isso. Bom, é um cenário muito preocupante para a sociedade como um todo. Aqui no estado de Roraima, nós já tivemos identificação de organizações criminosas estrangeiras, né, geralmente da Venezuela, atuando dentro do nosso território. E quem sente na pele, o cidadão que sente na pele, geralmente é o mais pobre, né, que está ali na vida cotidiana de bairro. E essa tônica continua sendo a grande preocupação. A gente falou aqui sobre saúde, sobre educação, mas segurança pública na esfera estadual também demanda uma preocupação muito grande. Nesse cenário, vocês chegaram a discutir, projetar alguma coisa com o Sampaio? Ah, sim, com certeza. Você vê o seguinte, vamos pegar essa questão da segurança e tudo mais. Como é que estava a segurança? Muita onda, o sistema penitenciário estava entregue ao governo federal, por isso que melhorou, né? A polícia militar, uma parte dela virou milícia. Virou milícia. Um membro da polícia militar, que era da segurança do governador, assassinou 2 pessoas na grilagem de terra lá no Cantar. O que é que deu nisso? Alguém já se lembra? 0. Então tem proteção de cima. Tem proteção de cima. Né? Parentes do governador estavam lá no tráfico de droga, estavam lá no garimpo ilegal, no contrabando de diamante. Tudo isso representa o quê? Facilidade dos órgãos de segurança para vir dinheiro do crime organizado para a política aqui, para o lado que estava comandando isso. Então, é muita coisa errada que tem. Dá para arrumar? Tá. O Sampaio é da PM, o Sampaio conhece essa questão, tá certo? A gente tem, hoje, deputados estaduais que são do sistema de segurança, então eles têm compromisso, o Jorge Everton, o Chagas, tudo, mas tem compromisso de ajudar o Sampaio para melhorar e ajustar todo esse aparelho policial e a gente integrar, inclusive, a polícia militar com a guarda municipal, com a guarda civil metropolitana, no caso de Boa Vista. Nós temos um excelente guarda. Durante muito tempo, a guarda civil era melhor do que a PM. A guarda civil de Roraima, guarda municipal de Roraima, usa arma. Né? A gente tem que fomentar as guardas civis do interior. É possível esse diálogo? Claro! Acha que é possível? Claro! Eu acho o seguinte, acabou a eleição. Não dá para ficar brigando. O governo do estado tem que trabalhar com a prefeitura. É o Zeitunes que vai estar aí. Então, eu defendo o Sampaio, sendo governador, faz o trabalho com a prefeitura. Entendeu? Faz o trabalho com a prefeitura. Vamos trabalhar junto. As prefeituras do interior têm guarda? Não, vamos montar. O governo ajuda. Vamos dar equipamento. Eu consigo recurso no Fundo de Segurança Pública em Brasília. Traz equipamento, traz viatura, porque um soldado da Polícia Militar é um ente especializado. Então, e custa caro. Então, a Polícia Militar, para determinadas coisas, não precisa estar fazendo guarda de acompanhamento das coisas, de visto de predial, de patrimônio. Não, nem só patrimônio, de ficar olhando, ficar fazendo patrulha, sim, tudo isso. Uma guarda civil pode fazer isso. Se for capacitada, se for treinada, se for armada. Então a gente tem que deixar a PM para o trabalho mais especializado. Mas você pode ter em cada município uma guarda municipal atuando nessa questão. Mas aí não você pode ter nas comunidades indígenas uma guarda indígena defendendo as comunidades indígenas. Por quê? Porque não tem polícia lá, porque o cara vai vender bebida, porque o cara vai vender droga, entendeu? Então, por que não tem uma guarda indígena treinada e acompanhada pela Polícia Militar, como força auxiliar desse trabalho? Tudo isso pode ser feito. Mas aí não teria um problema legal nesse aspecto? Se tiver problema legal, a gente aprova a lei em Brasília e resolve. Modifica. Problema legal não é problema.
Problema legal é desculpa para quem não tem prestígio em Brasília para aprovar as coisas. Então, eu tenho a condição de aprovar. Então, eu vou propor e vou para cima para resolver. Muito bem. Então, é uma perspectiva, essa tua, né, de quem conhece a vida política, conhece o trâmite lá na nossa capital federal, e o cidadão roraimense quer que o problema seja resolvido. Né? Quem está do lado de cá da política quer que o problema seja resolvido com o máximo de agilidade, e não importa quem esteja resolvendo. Essa é que é a grande verdade. Na verdade, o problema é problema para o cidadão. Para o político competente, não é um problema, é um desafio. O cara tem que pegar esse problema, tomar ele como desafio e ir lá e resolver. É assim que eu entendo a política. Né? Não adianta dar desculpa, não posso, porque não tem uma lei. E aí? Entendeu? E o povo fica sofrendo, cara. Não está correto isso. Político é eleito para resolver os problemas da população. Muito bem. Bom, Romero, quero te agradecer por essa conversa. Já acabou? Foi rápido. Uma conversa ágil, mas muito objetiva. Eu gostei das tuas colocações em relação ao trabalho no Congresso Nacional. E para a gente finalizar, eu queria que tu me dissesse justamente isso. Tu acha que a bancada de Roraima conseguiu, porque a gente sabe, é um estado pequeno, tem uma bancada pequena, mas conseguiu ganhar protagonismo no Congresso? Olha, posso fazer uma análise verdadeira Pode do ser que eu sincero. acho? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente perdeu espaço no Congresso Nacional. Tá? Há 8 anos atrás eu era senador, era líder de governo, comandava partido político, eu tinha uma condição e eu era uma espécie de protagonista do Norte. Eu conseguia, por exemplo, eu ajudava o governo do Amazonas, eu ajudava o governo de Rondônia, eu ajudava todo mundo, né? Principalmente do Norte. Nós perdemos esse protagonismo. Perdemos para quem? Para o Amapá. Hoje o Amapá tem o presidente do Senado, hoje o Amapá tem o líder do governo, que é o Randolph, né? E Roraima não tem protagonismo mais. A gente, de certa forma, foi diminuído nesse jogo, porque só ganha proeminência quem se coloca, quem tem condição, quem resolve as coisas e quem tem prestígio, né? Então eu pretendo voltar para Brasília para recuperar um pouco dessa condição e dessa interlocução de Roraima perante a população. Ou seja, sempre que eu estou defendendo um slogan que eu coloco muito assim, é o seguinte, eu no Congresso, eu quero tornar Roraima grande outra vez. Então, Roraima precisa ser grande outra vez. E como é que Roraima vai ser grande outra vez? É tamanho geográfico? Não, porque nós não vamos aumentar a fronteira. Né? É prestígio político, é força política, é compromisso, é saber se colocar e poder conquistar para a sociedade de Roraima aquilo que é preciso vir. Então, essa é a minha proposta, é isso que eu vou colocar no momento que a campanha for liberada, né? Vou pedir voto para deputado federal, exatamente mostrando que, como são 8 deputados, eu serei um dos 8, eu espero, para poder somar, unir a bancada, né? 3 senadores, 8 deputados federais, 11 parlamentares em Brasília, é pouco. Para você ter uma ideia, São Paulo tem 70 deputados. Quando bota 3 senadores, fica com 73, né? É 7 vezes mais a bancada de Roraima. Mas eu era senador de Roraima, o líder do governo era eu, que era de Roraima, o menor estado em população e em economia do Brasil. Então, política não é só o estado que você representa, é o peso específico que cada político tem parlamentar perante a sociedade, perante as ações de Brasília, porque é lá em Brasília que se resolvem as coisas. Muito bem. Quero te agradecer pela conversa com a gente aqui. É uma conversa muito proveitosa. A tua experiência política, o conhecimento no Congresso Nacional, isso acrescenta muito para a nossa situação atual, né, para esse momento de instabilidade, talvez de incerteza para o eleitor, para o cidadão roraimense. Então, muito obrigado e sempre que tivermos outras oportunidades, o convite já está aberto para essa conversa. Obrigado, é uma oportunidade importante para mim poder me colocar. E a hora que a campanha for liberada, eu volto aqui até para poder pedir voto. Obrigado. Um abraço. Bom, eu que agradeço. Agradeço também você aí do outro lado que acompanhou essa nossa conversa até aqui. Muito obrigado. Deixa aí o teu comentário, não esquece de curtir, de nos seguir, de compartilhar, seguir as nossas redes sociais também. É muito importante ter o teu retorno, né? Esse feedback garante aqui que nós nos mantenhamos atualizados. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro na quinta-feira. Tchau, tchau.